Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar à imagem do futebol. Lamentavelmente, eu não estava equivocado, não. Não era jogo jogado, não era parada fácil. Pelo contrário, para o Internacional parece que aí não é frase pronta, não tem nada fácil. Mas não é que não tenha nada fácil porque o futebol impõe as suas dificuldades. O Internacional está se impondo dificuldades. O Internacional parece que quando vai, aí mesmo é que não vai. O Inter ganhou 3 partidas na sequência de times da primeira divisão. Parecia que estava vencendo o Campeonato Baiano, mas daí na finaleira perdeu o Campeonato Baiano. O Internacional ganhou do Grêmio, bonito, 2-0, uma raça inacreditável, imprevisível, até para alguns inadmissível, que o Grêmio fosse tomar um corridão como tomou do Internacional. Tomou 2-0, podia ter tomado 3 e tudo mais. Veio o jogo contra o Vitória da Bahia. Placar apertado, o Internacional voltou a não jogar nada, mas aí é aquela história, né? Quando a gente quer simplificar demais. No futebol, vale o resultado, não importa o desempenho. Pois aí veio o resultado e desempenho. Contra o Bahia, bom, o Internacional agora está chegando lá. Mas, como chegou lá contra o Bahia? Até os 37 minutos do primeiro tempo, eu comentei o jogo, o Internacional não jogou nada. Eu cheguei a brincar na transmissão da Rádio Grenal que triangulação se faz com 3. O Internacional não conseguia atacar com 3, nem pelo lado, nem pelo meio, nem pelas pontas. Não conseguia articular o Internacional, não conseguia construir de forma concatenada a ponto de ludibriar o adversário e fazer o gol. Quando Patrick, D'Alessandro e Nico se encontraram e fizeram uma jogada pela esquerda, bola alçada, Patrick, D'Alessandro para o Patrick cruza, Nico faz o primeiro gol. Segundo gol, a mesma coisa, aí triangulação pelo lado direito. Bom, o Internacional está jogando até pelos dois lados, imaginem só, virou até revolucionário o Internacional. Não. Veio o espelho, Vitória da Bahia. Dia prontinho para a tragédia, chuvarada, Neilton escondido, o melhor jogador do Campeonato Baiano. Vejam, quando a gente pinça um jogador e diz que por ter este bom, o Internacional já corre risco, foi o que eu fiz ontem aqui. O Inter ainda tem que comemorar que o André Lima e o Neilton estão fora, mas não é jogo jogado e tudo mais. Falei tanto aqui ao meio-dia como à noite aqui na URB. E não é que deu zebra mesmo. Parecia tudo bem encaminhado, o Internacional até o final, 0-0 e 0-0, aí o D'Alessandro sente, mas já estava perdendo o jogo, o Internacional, aí vai para os pênaltis e o Internacional perde e volta tudo a estaca zero ou não, Záquia. Hoje eu ouvi o teu irmão, Luciano do Záquia, lá na Grenal, e ele estava dizendo o seguinte, tem que trocar agora, ou faz uma varredura, ou vai chorar de novo no final da competição. Você chega a esse extremo, ou você acha que já houve uma construção mínima e que o Odair poderá dar resposta? Desculpa eu ter me alongado no começo, mas é isso mais ou menos, para colocar em sintonia os novos torcedores, espectadores que nos acompanham mundo afora pelo Facebook, porque todos os dias a gente ganha 50, 60, 70 pessoas a mais assistindo ao vivo em todos os lugares do planeta. É difícil essa colocação, Rick. O desempenho do Internacional, obviamente que não é bom. O Internacional, com raríssimas exceções, realizou boas partidas esse ano. Uma ou duas. O resto contra adversários fracos. E não vamos considerar nem o Bahia, nem o Vitória como times de ponta. São times que, obviamente, estarão na segunda página da tabela. Eu acredito isso. E o Internacional teve dificuldades. Aqui em Porto Alegre já ganhou do Vitória numa falha grotesca do goleiro, né? Porque senão teria saído com empate aqui. Estava desenhadinho. Estava desenhado o empate. A atuação do Internacional ontem foi melancólica. É aquela atuação que tira qualquer boa perspectiva do torcedor. E isso, obviamente, vai obrigar os dirigentes, principalmente os dirigentes do futebol, a analisarem esse desempenho, que não é bom desde o ano passado. O Internacional, o ano passado, foi eliminado do Campeonato Gaúcho, não foi campeão na Série B, que pela
pela camisa, pelo custo, pelo investimento que o Internacional faz, ele deveria ter tirado uma distância do segundo e do terceiro muito grande. Ao contrário, ficou em segundo, teve que disputar essa fase preliminar da Copa do Brasil. Esse ano não chega na final do Campeonato Gaúcho. Então, os resultados que vêm acontecendo sob a direção atual do futebol não nos dizem que o futuro será muito melhor do que isso. Eu acredito que o Internacional, mesmo com o reforço do Luca e do Zeca, que apesar é um bom jogador, mas isso evidencia as contratações equivocadas anteriores. O Internacional não. Você acha que são demasiadas as contratações? Eu não sei quantos laterais direitos o Internacional contratou. O Inter contratou 4. Esse ano. Tá. Não E vou com o Zeca, eles trazem o Zeca para jogar na lateral direita quando a origem dele é a esquerda. E a única posição em que o Internacional mostrou alguma revelação esse ano, que é o Iago, que veio de baixo e está razoavelmente bem. Então, eu olho ali na frente e não vejo assim muitas possibilidades de melhora do Internacional. Sabe que o Zeca foi campeão olímpico pela direita. No entanto, Sim, o Zeca tem razão. Ele começou pela esquerda. E ontem nós vimos que o Fabiano, esse vai alternar de novo, igual os outros. Bons e maus momentos. E aí, Zaque, eu lembro, Thiago José, Maurício, do Foguinho. O Foguinho, quando o Grêmio contratou o Shoa, eu não sei da época, porque eu era só ouvinte. Assim? Não, eu só era ouvinte. Mas eu me lembro do Shoa jogando no Grêmio, em 1981. E ele era comentarista na Rádio Gaúcha. Ele era comentarista na Rádio Gaúcha. Aí perguntaram para ele, e aí, seu Rola, vai funcionar a contratação do Shoa? Gostaria de dizer a verdade, não vai dar certo. Mas por que, seu Rola? O lateral direito do Vasco não joga nada. O lateral direito do Flamengo é meia boca. O lateral direito do Fluminense é muito ruim. E o do Botafogo consegue ser pior. E esse moço vem do América do Rio e nenhum time carioca quer. Por que o Grêmio vai contratá-lo? Se não quebra o galho dos times cariocas que têm laterais ruins, vai o Grêmio trazê-lo para cá e para dar resposta? Não vai dar certo. Então, essa é a situação. Se o Fabiano não deu certo no Cruzeiro, deu mais ou menos certo na Chapecoense, jogou no São Luís de Juí e não deu certo no Palmeiras, por que a gente tem certeza, convicção que ele vai dar certo no Internacional? Eu sei que o Jardel, o Célio Silva, o Paulo Nunes desmentem essa minha tese. Não serviu nos seus Mas eu acho que são exceções. É isso. São exceções que até comprovam a tese. Não, Thiago José. Boa tarde a todos. Bom narrador, viu, Zé? Mas, de certa forma, o Maicon não servia mais no São Paulo também. Eu ia dizer, você precisa analisar... já tinha uma carreira... você precisa analisar o handicap do atleta posterior ao último clube, né? Você tem, por exemplo, o Léo Moura, que ao sair do Flamengo depois de 10 anos, e muitos deles como capitão, ele andou tergiversando na carreira. Foi lá no Fort Lauderdale, jogou na Índia... E aí, de repente, o Grêmio traz ele e o pessoal critica bastante. Mas o handicap dele o abonava antes dessa fuga. Agora, o Fabiano, por exemplo, é um atleta que nunca se firmou e quando teve a principal chance da carreira no Palmeiras também não acabou não se firmando. Em relação ao Léo Moura, vou fazer uma brincadeira. Ele tinha curado o reumatismo. Mas ele veio como opção, ele não veio para ser o titular. Não era a solução. Era a reserva do Edilson, que era titular incontestável. Então, o Internacional está trazendo jogadores, em tese, serem soluções. As soluções, Bem colocado. Agora, eu fiz uma brincadeira. O Léo Moura já tinha curado o reumatismo. Aí não sei. Mas eu estou falando que é uma bobagem, é uma brincadeira, porque o Léo Moura está jogando bem até hoje. Pegou um time também já mais encaixado. Léo Moura não deu certo nos Estados Unidos, na China e no Metropolitano de Santa Catarina. E jogou no Grêmio. Santa Cruz, aí ele jogou um pouquinho melhor. Passou por lá, fez gol no Inter. Aí jogou no meio. Só porque a definição... Ele ajudou a botar a pá de cal. A definição ocorreu agora no início do programa. Goiás e Grêmio, primeiro jogo no Serra Dourada, dia 25 de abril. Segundo jogo, dia 9 de maio na Arena. Só melhora pra ti, Zé. Só melhora. Que eu vou Pegou o Goiás, ainda decidiu em casa. Mas sobre o Inter ainda, vocês não acham que o Odair ontem, pela primeira vez no ano, talvez teve um mau desempenho à frente do clube? Eu acho que... Primeira vez? Você sim. acha que a fase de classificação, o Internacional não ficando à frente do Caxias e do Brasil, está falando aqui quem acha que o Inter não deva trocar.
Eu não tenho esse temor todo do Luiz Fernando Zacchia e do Pedro Paulo. Mas ele não tinha todas as peças ainda. Mas respeito quem pensa assim, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Mas o Internacional, eu vejo o Internacional até 6º, 7º lugar, não vejo muito abaixo disso. E o que já é ruim pelo desempenho do Grêmio, que é o parâmetro do Inter. O Inter está numa competição só, não vai precisar poupar mais ninguém, pelo menos essa bobagem ele não vai ouvir mais, mas no Campeonato Gaúcho o Inter ficou atrás de Brasil, de Pelotas e Caxias. Mas era começo... tem 1/20 de orçamento que o Internacional. O Inter tem 300 milhões, eles nem chegam a 15. E um detalhe, né, Rec, a gente fala, a mudança desse ano da Copa do Brasil, alguns questionaram, é boa ou ruim? Se o Inter estivesse jogando com o regulamento do ano passado, estava eliminado pelo gol marcado fora de casa para o Vitória. O Internacional foi eliminado 4 vezes na mesma situação. Primeiro, ao não ser o primeiro colocado na 2ª divisão. Senão não precisaria nem ter jogado contra o Vitória. Segundo, ganhando mal e porcamente em Porto Alegre. Uma falha do goleiro. Terceiro, o Internacional foi eliminado no tempo regulamentar. Jogou mal, é isso? Podia até ter empatado. Jogou mal. Terceiro. Quarto, ainda teve uma 4ª chance para passar nos pênaltis. Quer dizer, não tem como, né? Aí não tem como. Só para voltar. 4 chances. Para voltar no argumento anterior, é o que eu quero dizer pela primeira vez no ano, porque o futebol também... Bom, estou aqui na frente do ex-presidente, mas o futebol não é mágica, né? Não vai começar em fevereiro, os jogadores vão jogar. Olha o Grêmio, o processo que teve, o Renato Portaluppi teve para ser eliminado os pênaltis num jogo que o Groy falhou grotescamente, depois salvou. Então, tudo são processos. Então, por que eu quero dizer a primeira vez no ano? Isso porque em 2016. Agora... na reta final, no segundo semestre. Quero dizer que o Internacional agora deveria estar florescendo, ainda que agora algumas peças estão chegando, mas nesse momento o Inter tinha que estar começando a mostrar a sua cara. Alguma coisa. Exatamente. Gauchão, a gente sabe, é pré-temporada, a musculatura está presa, está soltando, está chegando. Agora, o que me assustou no jogo de ontem foi como o Inter aceitou o adversário. Não era Palmeiras, não era Corinthians, não era o próprio Grêmio. Era o Vitória, gente, que não caiu por causa do gol contra o meu Coritiba, a 50 do segundo tempo daquele... O Túlio, o cara grandão da Chapecoense. E tu secando o Vitória? Eu secando e o Vitória não caiu. Então, assim, o que me assusta é isso. O Inter não era para estar mais assim com aquela coisa de aceitar. Não, o Inter tinha que estar propondo, tinha que estar jogando, tinha que estar... sabe, ele ia tirar o D'Alessandro e botar o Charles, faltando 10 mais acréscimos. Vai fechar a casinha contra a Vitória, vou esperar o quê no Allianz Parque? Eu estava ouvindo no rádio, ele chegou a propor essa ideia? Não, ele chamou o Charles, aí ele tomou o gol. Porque há 15 minutos o D'Alessandro avisa que ele está contraturado. Ele falou isso na entrevista. Há 15 minutos eu estava contraturado, avisei o banco que eu vou até uns 30 e não dá mais. O D'Alessandro avisou o banco. Aí foi, daí na hora da opção ele chama o Charles, aí toma o gol. Sai o pênalti, aquela coisa toda. E aí ele muda a alteração, porque daí ele toma o gol, ele precisa reagir, mas vai reagir com uma contra-reação, ele devia ter sido proativo no jogo. Aí outra coisa... E mais, Rec, uma coisa que o Facebook, agora como a gente tem as lives do Facebook, a cada ano ele nos recorda, como todo mundo recebe em casa, há um ano você fez isso. Há um ano o Inter enfrentava o Corinthians nessa mesma fase da Copa do Brasil, também decidiu nos pênaltis. E eu conversei com vários colorados, eu particularmente não sei dizer em um aspecto, não. Nesse um ano o Inter melhorou nisso. Não melhorou tanto, é a mesma coisa. É que mudou o futebol muito o time também. Mudaram as peças, mas o futebol é o mesmo. Tá. O Inter não evoluiu. Zac, o desperdício de dinheiro no Internacional para um clube que não tem dinheiro. Prova que dinheiro tem? Cara, não, eu tô falando, peguei o discurso e a prática. Quais clubes do futebol brasileiro que estão bem financeiramente? Só o Grêmio. Que tem caixa? O Grêmio. Palmeiras. Não, o Grêmio está equilibrado. Eu não sei se o Grêmio está bem. Não, o Grêmio em virtude da venda em cima da venda do Arthur. Do Arthur equilibrou. Tá. Não, o Palmeiras... Só 4 milhões. Muito bem. O Palmeiras em cima do seu patrocinador, que investe com força. O Flamengo e o Corinthians... O Corinthians está mal. Não, o Corinthians é na criatividade. Usam a bandeira dos maiores clubes do futebol brasileiro, da maior torcida, e eles conseguem empurrar, vamos dizer assim, os seus problemas e vão trazendo o jogador aqui ou lá. Também com dificuldade, tanto que o Corinthians levou o Roger, né? A solução do Corinthians foi o Roger. O Flamengo, acho que... o nível do nosso futebol. O Flamengo tem dinheiro por causa das luvas, mas o Corinthians, de fato, está tendo... Bom, levou o Júnior Dutra, né? O Roger, a rigor, foi dispensado pelo Internacional. Se livrou.
Mas segundo o Roberto Melo, o Roger pediu a rescisão. Sim. E o Inter acatou. O Inter não, isso é pra não foi algo. imprensa. Não, mas não foi algo assim, ó, eu quero te dispensar. Foi, não, tu quer sair. Não, o Melo disse que vão dar uma merreca pro Inter. Tu pede para mim para sair, eu só digo aonde eu assino. Não vou É gestão de informação, isso é claro que o Inter O Maurício quer. aqui nem arrisca, porque também... Não dá pra brincar com essas histórias aí, Isaac. Porque é aquela coisa, assim como o Vecchio diz que os presidentes dos clubes estão sempre com a guia do seguro-desemprego pronta, só falta preencher a data no carro, o REC daqui a pouco comigo é a mesma coisa. Isso aí é assim. Mas isso que eu não entendo Não no Inter. pede demissão que estão aceitando. Outro dia eu vi um economista explicando. Não, estão falando aí que agora ficou bom porque estão liberando o fundo de garantia para quem pede demissão. Não vão acreditar nisso. Emprego não existe. Não peçam demissão que estão aceitando. O que me assusta no Inter é que, assim, o Corinthians, tal qual o Grêmio, não tem o dinheiro da bilheteria. O Corinthians hoje é um clube que vive só, assim como o Grêmio, de receita. E por isso que vendeu o Jô, né? Vendeu pelo preço que vendeu. Mas o que me assusta Internacional é que a falta de capacidade do Inter em relação ao Corinthians de ter essa criatividade, né? O Corinthians vai lá e busca algumas peças que não são tão badaladas. Tem um modelo. Exatamente, também tem isso, mas Com o consegue... mesmo treinador desde o ano passado. Que era auxiliar do anterior. Tu sabe como é que o Odair era o auxiliar. Tu Carinho. sabe como eles vão jogar. O Corinthians sabe como é que ele entra em campo, como é que ele joga. Ele jogou um tempo aí sem centroavante. Ainda está no falso 9. Então, mas tu sabe, o time fechadinho, joga em cima do Rodriguinho. Cazu fez o gol do título. Tá. O Internacional, se tu analisa o Internacional, tu não sabe. Qual é o sistema de jogo do Internacional? Que tipo de jogada ele faz? Quais são os jogadores? Quais são as opções? Zac, ele até definiu um time. Tu não lê com facilidade. Ele até definiu um time, mas não tem constância. O Internacional é ou 4-1, 4-1, mas as peças são... Dá para dizer o time aqui. Lomba, agora Zeca, antes era Fabiano, porque quem chega joga, né? Claro. Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Potker e Damião. Como não tem Damião, é qualquer um. Não, aí vai jogar o Luca, porque quem chega... Sim, vai jogar o Luca. 5 já jogaram. Do lado, Nico. Analisando individualmente, tu acha que esse time é muito ruim? Não, pode ser. Não, alguma coisa está acontecendo. Por isso que aceitou ontem o jogo do Vitória de maneira inexplicável, porque o meio de campo internacional, acho que o Edenilson, né? Não jogou. Jogou o Gabriel Dias, que depois também bateu o pênalti de uma forma horrorosa. Mas como o Inter aceitou o Vitória, gente, não dá. O Inter não é uma coqueluche, mas também não é um time assim para aceitar como aceitou. Acho que é o síndrome da pequenez. Eu acho que tem que analisar isso aí. Tem que mudar até o discurso. Eu lembro que na véspera do Grenal, quando perderam, justificaram a derrota pela grandeza do Grêmio. Eu acho que teve um discurso assim. Não, que ia jogar pela dignidade. Tu te colocou numa posição... da América e tal. Tu te colocou numa posição inferior ao teu adversário. Na medida em que o dirigente diz isso, refletiu dentro do vestiário. Verticaliza o discurso, refletiu no vestiário e já deu a desculpa para a derrota. Você se vacinou. Esse é o problema. Zac, diante disso... Ontem eu vi uma entrevista, eu não escutei a entrevista, mas tu recebe o WhatsApp. Sim. Que teve um discurso de aceitação da derrota. Que aos poucos está melhorando. De que o clube não... A ambição do clube não é ser campeão, lutar, não é lutar chegar. E lutar. Essa foi a frase do presidente. Foi do Marcelo. Do presidente. Lutar. Essa é Quer dizer, tu está aceitando os problemas que estão acontecendo e tu não está reagindo, tu não está sendo proativo. Que era a frase que tu usou. E eu acho que aí chega um momento que tu muda o discurso. Mesmo que tu não diga a verdade para a imprensa, que é o problema do Maurício, mas muda o discurso dentro do vestiário. Será que o vestiário não está cansado do mesmo discurso das mesmas pessoas? Será que tu não consegue mais tirar dos jogadores o algo mais? O teu discurso não está cansado? Então isso cabe ao presidente, novo que seja novo. Ao presidente do clube analisar se as peças não estão desgastadas ou não estão cansadas. E isso quem pode ver é o presidente do clube, porque a ele cabe a última palavra e a ele vai
ter o ônus da decisão. Agora, se diz que é um colegiado, não acredita nisso? A gestão, mas a última palavra é do presidente. Tu pode ouvir, eu posso escutar a opinião de todo mundo, mas o ônus da decisão é presidencialista. Eu que vou ter que dizer, Exatamente. eu vou ter que dizer sim ou não. Tu pode até me convencer do contrário. Tanto é que eu torcedor O presidente que rebaixou o Inter foi o Pífero, não foi lá o assessor do assessor do assessor. Sim, fica marcado na testa quando vence e quando perde. Exatamente. No Grêmio se fala Romildo. Exatamente. Não é conselho de administração. Por mais que se force a barra. Não, é o presidente. O que eu não gostei, eu gosto muito do presidente Medeiros, eu acho ele um cara... Por exemplo, o doutor Adalberto Praia disse que foi ele que trouxe o Renato. Foi ele ou foi o Romildo? Não, desculpe. Não, ele ou o colegiado? Ou ele ou o colegiado. Não, o que eu estava dizendo, eu gosto do presidente Medeiros, mas eu acho que a fala dele ontem tinha que ser mais incisiva. Ele foi uma fala assim, pois é, estamos tristes, esse ano a gente vai lutar. Esse ano a gente vai lutar, trouxemos o Luca. Não, ele tinha que abrir o discurso meio que dando com o pé na porta. Dizendo é lamentável mesmo, nós, do presidente ao romper aquele discurso, estamos indignados, estamos com vergonha do torcedor. Sabe, dá um discurso mais forte, assim, para dar um... Ou, por exemplo, o Aguirre ontem, quando perdeu para o Atlético Paranaense a classificação, é o técnico do São Paulo, não tem tanto tempo de trabalho, e ele disse, foi um fracasso, é uma vergonha, temos que mudar. Faltou isso. Eu estava descendo hoje no meu escritório, pelo elevador, obviamente, tem essas televisões no elevador, e estava ali uma Jusilei, jogador de São Paulo, foi desclassificado ontem, puto, pedindo desculpa para o seu torcedor, que foi uma vergonha, coisa e tal. É uma reação. A outra reação é o acatamento da dificuldade. O comentarista que comentava... Ou o D'Alessandro pegando os caras e dizendo, não vão falar. Bom, de repente... O D'Alessandro é jogador. Ele não é dirigente. Pois é, mas ele faz isso. Por quê? Vácuo. Ele ocupa espaço. Política não tem vácuo. Alguém vai ocupar o espaço. Se o discurso dos dirigentes não está tendo objetividade ou não está alcançando a torcida, alguém vai chegar ali. Ele chegou, que não é a função dele. Ele não tem essa função. Fica até ruim para o dirigente, né? E depois o dirigente vai dizer o quê? Se ele não se mede com o D'Alessandro, e fica claro isso, que não se mede, parece casa de que ninguém manda, né? Sobre o São Paulo, todos mandam. Sobre o São Paulo, o raio-x, até eu estava zapeando uma hora e o comentarista falou isso, o comentarista do canal que estava transmitindo, não me lembro qual era o canal. Fox, né? Ele falou assim, olha, o torcedor de São Paulo pode reclamar de tudo, menos de raça. Né? Então o São Paulo teve essa capacidade de indignação, foi eliminado em casa, como se falou no treinador, é uma vergonha. Mas a gente via na saída os jogadores bastante prostituídos da face, né? Vamos dizer assim, pé da cara com o resultado. E os do Inter a gente vê que, não sei, aceitam, jogaram pela honra no segundo Grenal. Sabe que eu faria um discurso até diferente. Começaria dizendo o seguinte, eu poderia reclamar do pênalti que não houve. Eu poderia reclamar do gol que errou o Potker no primeiro tempo, mas eu tenho direito de errar porque é o nosso goleador. Eu poderia pedir desculpas para o nosso torcedor. Poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui. Não, diferente disso. Eu poderia dizer tal coisa, mas o que eu quero dizer para o torcedor colorado é o seguinte, não é só que vai desembarcar o Luca e tal. Contra o Palmeiras, ou nós ralamos a bunda no chão, ou a coisa vai mudar. Ou alguma coisa nós vamos fazer. E só o presidente para dar essa fala. E aí vai dizer assim, eu não estou determinando um jogo só. Esse jogo vai ser um referencial. Cada um que entrar em campo vai mostrar o que quer, porque agora nós vamos nos expor, nós vamos até o fim. É o terceiro Grenal que nós vamos colocar como parâmetro, então tem que ser sempre assim. O Inter agora só tem uma competição. Não tem mais o que poupar. E a mais difícil. Não tem mais o que administrar. É a mais difícil, não vamos se enganar. E ainda vai ter mais um período agora para aproveitar, que é a Copa do Mundo. Então o Inter não tem mais desculpa nenhuma, nem pressão política. Nada. Deixa eu pegar um trecho da declaração do Aguirre ontem. Mas não sei se tem alguém que consiga fazer isso lá. Tem que ser o presidente? Pois é, mas aí o presidente. Mas aí tem que ter o perfil. Mas o presidente tem que mudar o seu perfil. Mas às vezes tem que... Olha no espelho. Te obriga. A ocasião faz... Deixa eu pegar uma frase, uma resposta do Aguirre na coletiva de ontem para vocês verem se não faltou isso no vestiário do Inter ontem. Diz o Aguirre, quando questionado pela eliminação: eu não posso falar de coisas boas do time.
Eu queria classificar. Eu falaria de coisas boas se tivéssemos conseguido a classificação. Temos que assumir que foi um fracasso a eliminação. Somos um time grande que tem que brigar por coisas importantes. Faltou isso ontem, não? Alguém falando nessa veemência. Que o Odair comprou o discurso da direção, a direção comprou o discurso do Odair, o D'Alessandro comprou o discurso do Odair, os companheiros compram o discurso do D'Alessandro, aí fica uma coisa uníssona, né? Inodora, e eu não gostei assim que insípida, que a diretoria veio antes do treinador. Insuficiente, aí vai. Eu penso que se a diretoria vem antes do treinador para dar o recado, tem que dar um recado mais forte. Mas Claro. eu gostaria de que o presidente encerrasse tudo. Olha, vocês ouviram agora, né? Agora o negócio é o seguinte. Agora é comigo. Agora é. Entendeu? Ou então faz igual a Moretti, quando o Inter tomou 4-0 do Juventude. Todos nós sedentos por entrar no vestiário, ele fechou aquela porta do vestiário, aquela porta cinza, daquele túnel enorme que tinha até o Beira-Rio. Não era tão enorme, era um monumental de Nunes que não chega nunca. Né? Mas aquele túnel assim, que uma vez a gente estava ali e começou, havia algumas vozes, disse, meu Deus do céu, será que são os ex-presidentes? e aqui estavam falando tão alto no vestiário que retumbava ali. Eu disse, mas o que é isso aí? Vinham umas vozes desencontradas, né? E aí o Amoretti fechou e disse, hoje ninguém entra aqui. Só falo eu, porque só tem um culpado, sou eu. E é o único que pode fazer isso. É uma Ele não vai atitude. demitir o vestiário inteiro. É uma atitude. Ele não deixou ninguém entrar. Tava ali eu, Macedão, não sei mais quem ali, nos empurrando. Só uns caras bons ali, né? Só uns caras facinhos, Louco assim. pra ver o incêndio. Surubu querendo na cabeça. Parecido Ricardo Vidarte, Internacional, perde pro Olímpia em casa, ele me olha assim, o Vidarte não era meio narrador, meio repórter, não estava acostumado na pauleira ainda, eu já estava com 4 anos de atividade, não era muito também, era tudo gurizado. E o Vidarte me olha, o que eu faço agora? Diz, tu vai descer comigo lá, tu vai na jugular do Záquia e eu vou na jugular do Abelão. Vamos fazer o quê? Um foi na jugular do Abelão? Sim, naquela época o amor não era assim. Ainda? Em que ano? 89. Faz 30 anos. Aí, por quê? Alguém tinha que ir no dirigente, alguém tinha que ir no técnico, era estratégico. E não adianta, e o pior... Uma porrada daquelas... E ninguém fugia do pau. Mas não tinha como fugir, era diferente de hoje. É diferente. Se fugisse, era hoje chamado nós vamos ali para... Vocês têm a... Coloca a zona coletiva. A coletiva, a escala, vai tudo, e deu. Ninguém Uma mais falava. perguntinha só de cada. A começar. Naquela Quem escolhe época, é o clube. entrava esse bando de louco dentro do vestiário. Tudo cedendo. Tudo com microfone. Então, quando era derrota e quando era tragédia, eles cresciam, né? Com E certeza. era Tu no tá... cotovelo o O troço. que eu vou dizer? Mas tem que enfrentar. O futebol, tu lida com paixão. Me lembro, Esse é o problema. O Zaca Lida com tomando paixão. um esquinho, é raro, ele não bebe sempre, mas estava tomando um esquinho lá na portaria de um hotel em São Paulo, que tinha ganho um jogo emblemático, assim, daqueles que classificavam com uma fase importante. Aí cheguei lá e o Zaca disse que me cornetei, hein? Tem que comemorar, porque são raros os momentos de alegria no futebol. Então não me enchem o saco, depois eu falo com vocês. Deixa primeiro degustar, Deixa degustar extravasar essa aqui. Não, vitória. porque eles te pegam 5 minutos depois do jogo. É. É um Isso problema. que A eu- tua cabeça, tua adrenalina tá 1000, tu diz bobagem. Algumas vezes eu não falei, algumas vezes hoje eu não falo. Porque Mas daí a gente tu sabia vai que a dizer onda bobagem. era maior ainda. É, tu sabe que tu vai Já dizer sabia bobagem. que tinha bomba. Então tu tem que te segurar, tem que te preservar também um pouco. Não, e outra coisa, Senão eles fazem uma onda desse tamanho. outra coisa que tinha na época, que não tinha as redes sociais, eu dizia para É. não me mente, não me tira do caminho, se não quiser me responder, não me responde. E eles faziam isso. Olha, próprio- eu não vou te negar nada. Se a gente Agora for ver corra atrás. os próprios estádios, né? Por exemplo, eu trabalhei bastante no Couto Pereira, que ainda tem um pouco essa configuração. Você não tinha muita saída. Hoje no Beira-Rio ali você tem umas 30 saídas só de emergência que o PPCI pede, você tem umas 10. Mas ainda bem, porque hoje está mais violento. É. Na época tu sabia quais eram, tinha 2 ou três. As torcidas mandava os Osmair organizadas, cuidar daqueles lá. hoje tá Tranquila. Torcida, Mas, Záquia, Diga. diante disso, até vou deixar a pergunta no ar aí para depois do intervalo, surge um novo movimento político, que vocês nem sei se querem chamar de movimento político, movimento de colorados, se vão adotar como uma política já para concorrer agora, você vai explicar, obviamente, de colorados históricos, vou chamar assim, e o Záquia fala depois do intervalo.
1h32. O Racing venceu o Vasco por 4-0 e teve 2 pênaltis defendidos do goleiro do Vasco. Seria meia dúzia se convertido. E teve uma bola na trave também, né? Tudo no primeiro tempo. Meu Deus. O primeiro tempo era para ter sido 5-0. O primeiro tempo terminou 3-0 e 2 com 2 pênaltis defendidos pelo Martins. O principal revelação do momento do futebol argentino joga no Racing, Lautaro Martini. Bom jogador. É o melhor jogador da América, disparado. Ainda mais que o todo Luan. Perdão ao Luan. Não, pelo amor de Deus. O que joga esse cara é um negócio. Esse cara é imarcável. Universidade do Chile e Cruzeiro 0-0. Emelec 0, River Plate 1, com uma raça. Eu vi esse jogo. Nossa, parecia o velho futebol argentino. Opa, tem. Mas também não tem time, mas tem raça. Alianza Lima 0, Júnior 2. Ontem o Vitória ganhou do Inter nos pênaltis 4-13 no tempo regulamentar de 1-0. E o São Paulo foi eliminado depois de fazer 2-0. Abriu 2-0 o Atlético Paranaense, os Galácticos do Paraná, a Laranja Mecânica Paranaense, empatou em 2-0. Eu acho que a corneta já sentiu. Eu não posso falar, meu coxo tá quase na Série C. Ganha com o Sub-23 do Curitiba, ele vai querer reagir. Não tem nem o que reagir. É torcedor do coxa. Eu tenho que levar porrada, deixa quieto. Tem que ficar bem quietinho. Zac. Diga. Novo movimento? Não é um movimento novo, porque tem alguns diferenciais. Vocês estão preocupados? O Internacional hoje, e eu acho que é uma coisa que deveria ser mais analisada dentro do Internacional, eu acho que tem uns 15 movimentos lá dentro. Então a diluição de interesses está muito grande. O que nós estamos pretendendo? Nós reunimos, tem ex-presidentes, tem ex-presidentes do Conselho, tem ex-vice-presidentes eleitos do clube, tem ex-vice-presidente de marketing, de futebol, de administração, de patrimônio. O que eu quero dizer com isso? São pessoas com vivência dentro do clube, que conhecem o Internacional, não só na teoria, mas obviamente na prática. E o que nós queremos ser? Nós não temos nenhum interesse eleitoral. Essa é a vantagem. Porque a grande maioria dos participantes dessas primeiras conversas são membros natos do Conselho. E esses todos são conselheiros ou não? São. Os que estão no teu grupo? E 95% são membros natos. Já têm os 30 anos ou são ex-presidentes. Sim, tá certo. Então eles não têm preocupação eleitoral. Ao final do ano, o Internacional tem eleição para presidente e eleição para o Conselho. Esses movimentos todos que estão dentro do Conselho Deliberativo do Internacional já estão vislumbrando alguma coisa. Participação de eleição, aumentar o número dos seus conselheiros. Estão focados na eleição. Nós não. Porque nós todos já somos natos. Ninguém vai chamar você de secador. Não. Nós queremos, obviamente, participar do processo, apoiando o que deve ser apoiado no nosso entender, da direção ou da oposição. A melhor leitura possível. Nós queremos pensar o clube, o Internacional, sem nenhum interesse eleitoral. E eu acho que isso nos diferencia. Muito? Isso nos diferencia. Queremos ser assim, vamos dizer assim, dentro da política do Internacional, um balizador, um equalizador das disputas políticas dentro do clube. Vocês vão desfalcar alguns movimentos. Não, já faz parte, pessoas dessas nossas reuniões, de diversos movimentos. Mas e aí vão continuar nos movimentos? Isso é uma coisa para adiante. Primeiro nós temos que acertar o que nós queremos e como atingir. E nenhum propósito é eleição. Nenhum propósito nosso é eleição. Se o cara tiver propósito de eleição, vai para outro grupo. Não, ele até pode dar o seu pitaco dentro do grupo, mas o grupo como um todo não vai tomar uma posição, ou até vai, vamos apoiar o Maurício contra o REC. Porque as propostas do Maurício vêm ao encontro daquilo que nós defendemos. Quanto é que vocês acham que vão conseguir? 60, 70? Não chega tanto. 40? Não tem tanto velho assim lá dentro. 40, velho? Porque para Senato... Vamos ver. Mas olha, ex-vice de futebol, eu cito tem bastante 5. gente. Ex-presidente do Conselho, eu cito 7. Não, mas nem todos estão engajados. Mas olha que bem seduzidos. Nem todos estão engajados. Mas dá samba, hein? Nós estamos iniciando uma conversa. Nós Pontapé estamos iniciando, falando com as hoje, pessoas. Né? Sabe? Nós estamos vendo se as pessoas compram essa atitude, essa postura, essa ideia, para
Se o negócio ganhar fôlego, vamos adiante. Sabe que eu quero louvar essa atitude pelo seguinte. Quando o Zaca fala que não tem pretensão política, e não tem, porque vocês já são natos, não quer mais do que isso, e se um dia quiserem o poder, também não tem problema nenhum, né? Porque daqui a pouco todo mundo quer o poder. O Internacional tem 5 candidatos. Hoje eu tinha dado uma notícia que o Amarante não era mais candidato, que queria só fortalecer o seu nome dentro do conselho, conseguindo mais novos conselheiros, fazendo um movimento para eleição no conselho. Aí a mesma fonte que tinha me dito que ele não era mais candidato, me disse, pelo amor de Deus, disse que ele é candidato porque ele tem 70% de aprovação, porque não sei o quê. Então, o Internacional tem que saber o que é. O Internacional, que eu digo, cada um que estiver pensando no Internacional tem que saber exatamente o que quer e onde quer que o clube vai chegar, onde acha que o clube vai chegar. Porque daqui a pouco eu sou o salvador da pátria, já passou esse tempo, né? O presidente Asmus, o presidente Záquia. A teoria é uma coisa, quando tu senta naquela cadeira, a mola te joga para cima. É pesado. Então eu vejo alguns conselheiros novos darem um discurso, terem todas as soluções para os problemas que o clube enfrenta, mas na teoria, na hora que tu chega lá, tiver que executar e a prática e o dia a dia dos problemas que começam a te consumir, muda um pouco. O Zaca, depois do intervalo, o Thiago e o Maurício vamos debater o seguinte: vocês vão se cercar de profissionais, vão ter orientação de um CEO, já vão consultar alguém de marketing, já vão querer ter algumas ingerências em atitudes do clube, porque peso o movimento vai ter. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre, onde vai Pedro Pausac, onde Thiago José vizinho come quase todo dia lá. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324. Vai, é a melhor. Mora bem, hein? É, boa lá, a localização é boa. Em frente ao Parcão, mora bem, tá muito. Vizinho da Bascaria, então? Peça também eu tenho uma entrada auxiliar ali por no prédio direto. 3061-6262 para pedir em casa. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã, dia 21 de abril, acontece no Posto Boqueirão, aqui de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octa Pro. Abasteça também no Posto Universitário, em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue agora. Consulta é gratuita, 0800 606 1616. O cliente da Golaço financiou um veículo lá atrás com prestação de R$ 950 e já conseguiu reduzir para R$ 475, com vantagem inicial já de R$ 20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Então, se você, consumidor, quer acabar com esses juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita. 0800 606 1616, 0800 606 1616. Avancei o sinal, Zaquia. Então, eu fui muito além. Marketing, CEO, não, isso organização de... Isso é lá na frente. Isso é lá na frente. Nós estamos... reentendendo o Inter. Até pelo tempo que nós estamos afastados. Então, estamos discutindo com pessoas que entendemos que tem algo para contribuir dentro dessa ideia, para formatar um plano de ação. Mas isso é um segundo momento. E não restringe grupo nenhum? Não. Se o sujeito estiver no Povo do Clube, for o Zé Aquino Flores, se estiver no Convergência, se for o Felipe Becker, que é meu cunhado... Não, é que nós primeiro que nós estamos partindo dessas pessoas que são natos do clube para evitar o interesse eleitoral. Eleitoral, tá. Sabe? Porque daqui a pouco algumas pessoas podem até compartilhar com as nossas ideias, mas é um conselheiro de 4 anos, de 6 anos, que ainda no final do ano vai para uma eleição, aí o interesse dele é outro. Aí vem de encontro ao nosso. Então... Eu acho que o que o presidente está dizendo, esse presidente Zac está dizendo, é importantíssimo, porque se a gente voltar numa declaração do D'Alessandro, logo após o Grenal, que o Inter lava então a honra,
ele atira para vários lados e dá a entender que tem muita gente se metendo no futebol do Inter. Antes o Maurício falou, olha, o Facebook me lembrou um ano atrás o que é que o Inter melhorou. Eu acho que é uma boa notícia porque o Inter hoje ele não é pacificado, né? Na eterna gangorra, o Grêmio passou aí dos 15 anos, pelo menos 10 anos sem títulos, com vários movimentos, com várias brigas, com muita gente que não tinha a menor... O Pereira comeu bem no Grêmio. E agora Virou o Grêmio ódio. está pacificado e o Inter precisa entender, e essa é a minha, muito modestamente, mas essa é a minha análise, o problema do Inter não é dentro do campo, quiçá dentro do vestiário. O problema do Inter é muita gente no Conselho Deliberativo que não sabe o que está fazendo lá. Caras que nem esperavam ser eleitos por causa de algumas cláusulas e minúcias ali do estatuto. Então o Internacional precisa urgentemente, isso que o presidente está dizendo aqui, de entender alguns processos, arregimentar pessoas que saibam, que conheçam o clube, que sejam pessoas, no bom sentido, influentes, para poder pacificar e dizer, bom, agora vamos só se preocupar com o campo. O Inter vai mostrar domingo qual o tamanho da encrenca. É isso. Por quê? Os dirigentes não vão esperar tanto. E eu até não estou dizendo que... Eu acho que não trocaria nem com derrota e nem que fosse acachapante. Acho que só para a Copa eles vão, se for. Não, acho que não. Acho que antes. É domingo, porque a sequência é Palmeiras fora, Cruzeiro em casa. A sequência não é boa. Flamengo fora, mas é tudo time misto, né? O Grêmio vai estar na Libertadores, o Flamengo Tá, e Libertadores. precisa mais que misto? Ah, não, mas aí também... Não, né? também é Daqui a uma pouco tu vantagem. perder pro misto é pior, né? Não, mas aí o meu ponto é que não... O que é em casa e o que é fora aí, rapidinho? Só tem em casa o Cruzeiro. Mas não é sequência. É Palmeiras fora, Cruzeiro em casa, Flamengo fora e o Grêmio é na arena. Não, mas aí o sufoco é pior. O psicológico vai lá pro Beleléu. Eu acho que antes dessa sequência o Inter não troca de treinador. Vai botar quem? Carpegiani? Quem é que tá na praça? Lisca? Já que o Tem Tito vai bastante. contar aqui porque o Carpegiani não volta mais. Eu contratei ele. Sim, eu me lembro, 89. 89. 89. Agora o problema é que se os outros têm alguma restrição a ele, não entendo. Falcão, tu pensaria um dia? Cara, eu não tenho que pensar nada de futebol. Já passou. Eu só queria terminar o programa falando nos ídolos, aí, para dizer que não falamos em coisas Não, ruins. ele quis Não, voltar lá no obviamente. vestiário quando ele chegava e falou, joguei! Ele quis matar a Claro saudade. que o Carpegiani tem uma carreira como treinador. O Falcão, eu acho que foi sacaneado nessa última passagem dele. Não teve nem tempo de mostrar se era ou não era. Esgotamos o tempo. Falamos mais sobre esse movimento do Zac aí.